Beleza, meu camarada? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Contabilizando, e neste vídeo nós vamos fazer uma análise aí do edital do TCU, focando bem resumidamente na parte geral, os principais pontos que você precisa saber, e uma ênfase forte, claro, na parte de contabilidade aplicada ao setor público e discursivos, que são as duas frentes que nós vamos atuar. É análise das demonstrações contábeis. Então, a parte contábil mais discursivas. E as discursivas com ênfase geral, né, para todas a abordagem, enfim, básica de discursivas e, claro, também temas focando na parte de contabilidade pública, tá? Então, sem maiores delongas, se você não se inscreveu, claro, né? Fica o convite no nosso canal Contabilizando. Se inscreva, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário aqui. Todas as dúvidas nós vamos responder na sequência, tá bom? Beleza, então análise do edital do TCU. O que nós temos aqui, galerinha? Primeiro ponto, então vou resumir em 1 minuto as informações gerais. Taxa de inscrição 180, carga horária, né, do cargo é 40 horas semanais, cargo auditor federal de controle externo, remuneração muito boa, né, já partindo aí dos R$22 mil, 15 vagas ampla, uma para portador de necessidades e 4 para cotas, né, cotistas, e total de vagas 20 vagas. Só um detalhe aqui, já, né, primeira dica: não se limita a essas 20 vagas, nós teremos com certeza muito mais gente. Então só na LOA, salvo engano, já tem 30 vagas, né, na Lei Orçamentária Anual autorizadas. Então já vão chamar provavelmente mais pessoas e todo ano deve vir aí mais nomeações, né, mais de uma turma, 3, 4 turmas. E aí tem uma expectativa boa, né? No último, salvo engano, chamaram até uns 80, e esse até uma possibilidade aí, segundo os colegas do TCU, que eu conversei, de chamarem até mais pessoas, tá? Porque há uma necessidade muito premente lá por pessoas no órgão, assim como é na CGU. E falando em CGU, a gente vai trocar uma ideia também neste vídeo, um pouco sobre CGU aí, né? O que a gente vai fazer com esses dois editais muito próximos um do outro. Então, galerinha, primeiro das provas, nós teremos uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Isso aqui é uma novidade, né? Todas as capitais do país, assim como será o da CGU, né? O do TCU veio nesse sentido, na data provável aí de 13 de março de 2022, das 13 às 18, segundo horário de Brasília. Então, 5 horas, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 horas de prova, tá? E boa, 13 de março, né? Bastante tempo aí, dá pra gente se preparar com uma certa tranquilidade, né? Considerando outros editais que são mais, provas, né, mais próximas do edital, assim como será da CGU, inclusive, né? Então vejo, galerinha, que a prova da CGU, se seguir aí a expectativa, né, de edital na segunda quinzena de novembro e provas em início de fevereiro. Então você vai ter aí, depois da CGU, 1 mês para se preparar ainda para as provas objetivas do TCU e depois mais alguns meses para a prova discursiva. Olha aí que legal isso, cara. Então a parte discursiva dá para a gente se preparar com calma, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui na sequência. Então, e aí vai ser lá em Brasília, tá? Então, vamos ver, a prova de caráter eliminatório será realizada em todas as capitais, também, galerinha, todas as capitais do país que contarem com candidatos aprovados na prova objetiva, lá em 22 de maio, data provável, das 13, também 5 horas de prova, tá? Então, essa aí é a primeira parte. Depois, os conhecimentos gerais. Então, nós tivemos a prova dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, 50 questões, aqui 50 pontos e 50 questões específicos. 4 blocos, conhecimentos gerais em 2 blocos, 30 questões, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, financeira, controle externo e administração pública. E o segundo bloco, direito constitucional, administrativo, civil, processual civil, tá? Então aqui trouxe, né, essa novidade, mas não é tão novidade. Aqui envolve um pouco, né, de direito penal, mais direito administrativo sancionador,
Então a gente tem aqui a lei anticorrupção, por exemplo, dentro dessa parte de sistema normativo anticorrupção, tá? Uma dica, cara, lá que com certeza deve ter uma questãozinha no mínimo aí sobre lei anticorrupção, lei 12846 de 2013, tá? Depois, galerinha, forte ênfase aqui, né, na parte de estatística e análise de dados, ó, 25, então um quarto da prova. Então essa parte geral, indo para a parte específica, nós temos metade da prova específica, um quarto da prova em estatística, análise de dados, tá? Então vai ser dividido em 12 questões de estatística, sei lá, 10 de estatística, 15 de análise de dados. Então se eu fosse chutar aqui, eu colocaria 15 e 10, tá? Já dando uma ideia para vocês aí. Show! Que mais, meus queridos? Já que eu falei em questões aqui, eu vou dar meus chutes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 para essa aqui. Cara, eu acho que vai ser 5, 5. Pegar essas duas e colocar 5 daria 15 e aqui 5 também. Eu acho que seria mais ou menos essa a ideia. Civil, processual civil, eu colocaria ali 5, sei lá, 6 aqui, diminuía talvez 4, tá? Alguma coisa nesse sentido. Vamos colocar assim, ó, 4, 6, tá? 5, 5, acho que ficaria legal. Então, chute meu, perfeito? Que mais, galerinha? Pô, aqui em cima, chute, cara, 30 questões. Cara, no mínimo 10 de controle externo, umas 5, 5 já dá 20. Pô, português tem que ter 10, 10, 20, 30. Já não dá, né, galerinha? Difícil aqui. Então, vamos diminuir controle externo. Vamos colocar aqui 7 questões. 3 para fechar 20. 5, 5. Tá? Eu colocaria assim, mais ou menos, na minha percepção. Tá bom? Isso chute meu, tá? Tô fazendo agora, sim. Não tinha parado para pensar nisso. Depois, bloco 2, 25 questões. Aí a gente tem auditoria governamental, contabilidade aplicada ao setor público. Deve vir umas 20 questões aqui. Brincadeira, não dá. Não tem como, né? Mas aqui, vamos dividir isso aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 disciplinas. Eu colocaria aqui, daria em tese 5 para cada uma, mas eu acho que a análise vai vir menos, né, do que contabilidade pública, é óbvio. AFO, cara, aqui teríamos economia. Eu vou colocar para começar aqui, né, nas que eu acho que tem menos questões. 5, análise, eu nem sei se vai vir 5 não. Vamos colocar 3, 8. Aqui dá para colocar umas 8, cara. 16, contabilidade, vamos colocar 8 também. Fica quanto? 16, 17, 18, 19, mais 5, 23. Não dá. Cara, vai ser poucas questões, né? Vamos partir então aqui, vamos colocar 5, 5, 5, 5. Aí daria 10, 15, 23. 6. Eu acho que daqui, galerinha, vai ter algo nesse sentido. E até colocaria 6 aqui, sem desmerecer a economia do setor público, algo assim. Eu acho que as mais relevantes aqui é AFO, contabilidade pública e auditoria, tá? Beleza? E aí ficaria 6, 6, 6, 4, 3. Ou tudo 5, né? Talvez venha 5, 5, 5 aí e tá tudo certo, tá? Beleza? Então, provavelmente vai ser algo assim, ou se eles quiserem, né, dar um peso maior, alguma coisa nesse sentido. Principalmente análise, né? Porque é bem pequenininho ali eles colocarem 5 questões, mas não sei, tá? Se prepara para esse cenário aqui. E dá uma ênfase aqui já pensando em prova discursiva, tá? Especialmente AFO aqui. Então, já pensando em prova discursiva, dá uma atenção nesses asteriscos aqui. Combinado? Beleza. O que mais que nós temos no edital aí, galerinha? Bom, prova discursiva, né? Falar um pouquinho sobre discursiva. Eliminatório e classificatório, 100 pontos. Então, primeiro detalhe aqui. Nós temos prova objetiva, 100 pontos, prova discursiva, 100 pontos. Significa que a discursiva vale metade de todos os pontos? Sim.
Tá? A prova discursiva vale metade, cara. Tu tem noção para ser aprovado no TCU? Metade da pontuação é saber escrever, tá bom? Então, cara, não tem como não se preparar para a prova discursiva. E aí nós temos, será constituído de P3, então P1, P2 objetiva, P3, P4 discursivas. 2 questões discursivas de conhecimentos gerais, a serem respondidas em até 20 linhas, seguindo, né, o padrão aí de questões mais curtas, 15 pontos cada. Então a P3 já vai valer 30 pontos. E a P4, 2 questões e uma redação. Então, galerinha, são 5 discursivas. 5 discursivas. Toma cuidado que são 5 horas. Então, cara, você vai ter aí uma média de 1 hora por discursiva. Cara, não vai ser fácil escrever tudo em 5 horas, tá? Tem que ter técnica realmente. P4, composto por 2 questões discursivas de conhecimentos específicos, 20 linhas, valendo 30 pontos. Então, essas 30 pontos aqui. E 40 pontos, aí fecha o 100. Tá? Então, essas 4, 2 gerais, 30 pontos, 2 específicas, 30 pontos. E aí nós vamos para uma redação de peça de natureza técnica ser elaborada em até 50 linhas e 40 pontos. Então, uma peça de natureza técnica clássica aí no TCU. Legal, galerinha? Bom, vamos dar uns palpites aqui para discursivas. Então, nós teremos 2 questões discursivas daqui e 3 questões discursivas daqui. É isso? Vamos ver se eu li direito. 2 questões discursivas de conhecimentos específicos e uma redação a ser elaborada. Dá a entender, né, que a peça da natureza técnica também vem daqui. Legal? Então, o que acontece? Sendo que 2 questões discursivas e mais uma peça. Vamos lá. O que nós temos, galerinha? 2 questões discursivas. Cara, não vai cair inglês, por exemplo, não vai cair matemática financeira, tá? Provavelmente, controle externo, belezitia e direito administrativo. Tá? Minhas apostas, já assim, de cara, né? Acabou de sair o edital, controle externo e direito administrativo. Dentro de direito administrativo, ou talvez essa parada aqui, ó, sistema normativo anticorrupção, envolvendo o LAC aqui, tá? Seria uma questão muito legal, aposta minha, LAC tá com tudo, né? Toda a parte de corrupção aí, então aqui bem em aposta mesmo, mais em nível de aposta. LAC, que não deixa de ser direito administrativo, né? Só que numa pegada mais direito administrativo que a gente chama sancionador, que envolve, né, várias perspectivas ali no meio, tá bom? Então eu aposto nisso, controle externo e direito administrativo, que inclui aí lei anticorrupção, tá? Seria uma boa aposta. Já aqui na conhecimentos específicos, cara, não vai cair questão de estatística, de análise de dados, é bem difícil, tá? Eu acho que há uma boa possibilidade de ser auditoria governamental, tá? Uma questãozinha. E a outra de AFA ou contabilidade pública, podendo ser, né, algo que inclusive englobe as duas, tá? Uma questãozinha aqui, AFA ou contabilidade pública. Beleza? Análise dificilmente vai vir. Economia do setor público acho que vem num segundo momento também, tá? Assim, se fosse priorizar, eu colocaria AFO, tá? Então, em termos de priorização aqui, eu colocaria a AFO, depois eu colocaria a auditoria governamental, CASP, economia do setor público, vou botar ESP, e depois a análise das demonstrações contábeis. Então essa seria a priorização. A auditoria governamental, CASP, aqui praticamente, né, no mesmo patamar, mas para não, né, puxar para minha sardinha, inclusive aqui, eu colocaria aqui. E seria interessante uma questão que ele poderia contextualizar AFA e CASP, tá? É bem tranquilo de fazer isso, porque lá em contabilidade pública nós temos os procedimentos contábeis orçamentários, então não é difícil fazer isso, tá? Inclusive eu farei questão inédita
sobre isso. Vou explicar mais daqui a pouquinho já na sequência. Tá bom, galera? Então essa é a ideia de objetiva e discursiva. E agora nessa parte do vídeo aqui, nós vamos falar um pouco sobre contabilidade pública, tá? Vamos lá. Então esse é o edital. O edital veio um pouco mais enxuto do que era antes, tá? Então bem interessante. Esse item 1 aí parece, né, grandão, vem até aqui, ó. É porque ele explodiu tudo, né? Então, galerinha, olha isso aí. Tudo isso aqui, daqui até aqui, é o quê? Uma aula, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público. Com certeza teremos, né, uma questão aqui. Vamos partir do princípio que serão 5 questões? Então, aqui nós teremos uma questão, tá? Depois, galerinha, demonstrações contábeis no setor público. Aqui nós precisamos estudar. Vamos lá, vem comigo na... Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP, as 4 clássicas, porque ele cita ali segundo a 4.320 e cita segundo a norma 11 MCASP. Então, tem que estudar as 4 da 4.320 e ainda DFC, DMPL, notas explicativas. Combinado? Então, assim, seguindo a proposta do nosso curso em PDF, são 5 aulas, tá? Tem que estudar. E com certeza que é uma boa possibilidade, mesmo se for 5 questões, de 2 questões, tá? No mínimo uma vai ser isso aí. 2 questões estaria dentro da ideia dessa parte de demonstrações contábeis, tá? Então veja que esse itemzinho daqui até aqui é muito maior do que, é 5 vezes maior, tá? Estudo, se não for mais. Depois, galerinha, item 3, PCASP, questão quase certa também. Aqui eu colocaria uma questão, tá? E aqui eu colocaria 2, uma, 2 questões, 1, 2. Tá? Por isso que eu acho que 5 questões é pouco para esse edital, é muito grande, entendeu? Quanto que eu coloquei lá? 6, né? 6, no mínimo 6, cara, 5 é muito pouco, tá? Aí depois, galerinha, vem essa parte. Então, 3, PCASP. Essa parte aqui de escrituração, débito, crédito, saldo, sistemas de partidas dobradas, cara, é contabilidade geral. Então, é saber, né, a natureza das contas. Então, quem estava estudando contabilidade geral, aliás, né, acabei nem comentando, mas diminuiu a ênfase na parte contábil, o TCU, tirando contabilidade geral, tirando custos, deixou contabilidade pública e deixou análise das demonstrações contábeis. Tá? É uma malandragem dos caras. Por quê? Porque o cara, para dominar muito bem contabilidade pública e análise das demonstrações, é um pré-requisito sacar de contabilidade geral. Então, se você está chegando agora e não sabe nada de contabilidade geral, não é no pós-edital que você vai estudar contabilidade geral para depois, né, estudar contabilidade pública. Não dá. Então, a gente vai fazer uma abordagem, uma preparação, que você vai fazer uma excelente prova de contabilidade pública, mesmo sem saber contabilidade geral. Só que, claro, vai forcejar um pouquinho mais, especialmente ali no IPCASP, porque vai ter débito e crédito, contas, né? E aquele item 3.3 ali envolve só aquele item 3.3 seria lá, né, 2, 3 aulas de contabilidade geral para você pegar as contas, os fatos e aí entrar em escrituração. 3 aulinhas, tá? Do pré-edital, quem já se preparou, beleza, viu aquela parte básica, tá de boa aqui, tá? Que mais, galeritia? E aí aquela parte, isso aqui é bem tranquilo, sistema de contabilidade federal, tá? Esse item 4 aqui é bem de boa, que envolve a lei 10.180 e o decreto. Galho fraquíssimo. Isso aí a gente mata, né, numa aulinha em PDF, coisa rápida e não erra a questão. Depois vem o CIAF, tá? CIAF, tratando em conceitos, objetivos, VAR, segurança, aquela parte clássica do CIAF. E aí ele trouxe, né, seguiu a mesma ideia do último edital, selecionando alguns tópicos da LRF. Então, se você pegar o edital de AFO, tem lá tópicos da LRF também. Então, a LRF é importantíssimo demais e ele dividiu alguns tópicos lá em AFA, grande maioria, e duas grandes frentes aqui em contabilidade pública, que ele dividiu aqui, ó, 5.1, 5.2. A gente faz uma aula para cada um.
A primeira parte falando de dívida pública, restos a pagar, escrituração e consolidação das contas. E a parte 2, relatório resumido de execução orçamentária e RGF, né? Relatório de gestão fiscal. Muito bem. Aí depois, meus camaradas, ele entra no MCASP propriamente dito e ele divide em procedimentos contábeis orçamentários, regime contábil, regime patrimonial, procedimentos contábeis orçamentários e patrimoniais, conforme o MCASP, 8ª edição. Tá? Esse item 6.3 está dentro dos procedimentos contábeis orçamentários, restos a pagar, empenho, liquidação e pagamento. Tá? Então esse item 6.3 está dentro do item 6.1. Legal? Nem precisava constar aqui, perfeito? De maneira extensiva, assim. 6.4, apresentação da informação orçamentária. Está dentro também, galerinha, lá da parte de demonstrações contábeis. Isso aqui é balanço orçamentário. Tá? Então, esse item 6.4 é balanço orçamentário. E aqui, esse item 6.5, talvez você tenha aí, meu Deus do céu, vou precisar estudar normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Não, você não vai precisar estudar, não. Tá? Por quê? Porque as IPSAs, as normas internacionais, elas estão dentro de um processo de convergência. Então, hoje nós temos 27, se eu não me engano, a estrutura conceitual mais 26 normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público vigentes em nosso país. Tá bom? Boa parte tem uma forte analogia, então se você estava estudando aí contabilidade geral, também é pré-requisito aqui, facilita bastante, você não perdeu. Cara, eu vou falar para você, não fica desanimado aí que, eu vim estudando contabilidade geral e custos, você vai usar toda essa base sim para essa jornada aqui pós-edital, tá? Fica de boa, especialmente nessa parte aqui de normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, que é quase impossível não aparecer pelo menos uma questão, tá? Então eu apostaria aqui, de toda essa parte, eu não apostaria em orçamentários, procedimentos contábeis orçamentários aqui, porque vai ter já as questões de AFO, então apostaria mais a outra questão, então, se eu já citei aqui, ó, 1, 2, 3, 4... né? Então vamos dizer que a gente tem 2 ainda para fechar 6, eu apostaria em alguma questão envolvendo justamente as normas internacionais, que a gente vai colocar aqui, são as NBCT-SP. Tá? Em PDF eu dividi em parte 1 e parte 2, tá? E aí a gente vai ver os principais pontos das normas. Não tem como ver todos os pontos, todas as normas, porque umas é quase muito difícil que será cobrado em prova, tá? É focar nas clássicas, tá? Especialmente da 1 até a 10 aí, as que são mais importantes, tá? Então até vou colocar, claro, a estrutura conceitual, mas da 1 a 10, vamos colocar até a 12 aqui, são as mais importantes, tá? A 12 inclui DFC, a 11 apresentação, até ela é citada aí, expressamente. A 13, apesar de ser citada expressamente, se você pesquisar aí, quase não tem questão, tá? Então é mais questão de balanço orçamentário mesmo. Fechou? E depois, galerinha, nós temos aqui custos, né? E ele colocou assim, ó, noções de informação de custos no setor público, a norma 1611, né, a última que ainda resta aí da série 16 de normas, está com os dias contados, mas saiu o edital, ela está vigente, né? E o manual de informação de custos. Então aqui, né, focar na 16.11 e dar uma lida no manual de custos, tá? Tem lá um manual assim bem didático, inclusive. É claro que tem coisas que são mais operacional, enfim, mas eu vou te ajudar nesse processo. A gente vai fazer uma leitura, no mínimo uma leitura conjunta desse manual, vou destacar os principais pontos, tá? E aí eu vou te falar como que eu vou fazer isso já na sequência aqui, né? Na parte que eu vou falar como posso te ajudar. Então esse é o edital, né? Custos, essa parte 7 aqui, trabalho e seguração, isso aqui é norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria. Tá? Então eu particularmente não vou abordar a NBCTA e estrutura conceitual. Tá? Aí você estuda aí com os colegas de auditoria, junto lá com a auditoria governamental, provavelmente, né? Os colegas vão te ajudar nesse processo.
Combinado? Depois, análise das demonstrações contábeis. O que nós temos aqui? Um edital bem enxuto, tratando de conceitos, cálculos, vantagens, desvantagens, indicadores. Galho fraquíssimo esse item 1, é só uma contextualização. Item 2, análise horizontal, análise vertical, né? Análise horizontal, o próprio nome já diz, né? O horizonte, análise de evolução histórica. Então, você pega o exercício 1, o exercício 2, 2021, 2020, 2019, faz uma análise, né? De evolução, perfeito? E análise vertical, análise, né, da relação. Então, o percentual, né, de evolução, é por isso que é vertical. Então, quanto que o ativo circulante, né, a caixa, por exemplo, representa no total do ativo em 2020, quando representa em 2021, por exemplo. Né? Daí você consegue, analisando horizontalmente e verticalmente, a demonstração contábil, né? Especialmente aqui a análise horizontal e vertical, balanço patrimonial, DRE, né? Não precisa, não tem análise horizontal, vertical de demonstração dos fluxos de caixa, não, né? Se focar em balanço patrimonial, especialmente DRE também. A vertical é até interessante, né, em termos, né, de DRE horizontal e vertical, para fins, né, de desempenho, e análise horizontal e vertical do balanço patrimonial, né, para fins, né, da dinâmica da estática patrimonial. Depois, indicadores de estrutura de capital. Outro tipo, é legal que ele diminuiu, inclusive, aqui, né? Se você pegar a ementa de análise das demonstrações contábeis, né, era mais, né? Mais indicadores. Agora ele limitou um pouco mais aqui, ele deixou indicadores de estrutura de capital e os indicadores de liquidez. O que é muito importante aqui, pessoal? O 4, o 2. Então, se eu fosse apostar 3 questões, tá? Com certeza, uma de análise horizontal vertical, outra de indicadores de liquidez. Tá? E aí a terceira questão eu colocaria aqui, ó, indicadores de estrutura de capital. Tá? Beleza? Como se comporta, qual é o endividamento e por aí vai. Tá? Capital de terceiros, capital próprio. Então, bem de boa, ementa bem enxuta, dá pra gente acertar todas as questões, né, com assim, uma certa até tranquilidade, não é uma disciplina difícil. Fechou? E as informações extraídas das notas explicativas, só saber, né, o que você extrai aí das notas explicativas. Por isso que eu te digo, cara, isso aqui envolve muito conhecimento de CPCs. Então, todas as informações estão lá no CPCs, na Lei 6404, né, quais são as informações extraídas da nota explicativa. Então, tem que saber. Dá uma lida lá, né, na Lei 6404, que fala de notas explicativas, dá uma lida no CPC 26, que fala, né, sobre notas explicativas, e aí ao longo, né, de todos os pronunciamentos contábeis, nós vamos ter aqui, todos os pronunciamentos contábeis, aquilo que deve ser evidenciado em notas explicativas, tá? Ele não falou análise, né, das demonstrações contábeis do setor público. Então, a gente parte do princípio que essas demonstrações contábeis que ele está citando aqui são as demonstrações contábeis, né, das entidades privadas, o que faz sentido, sim, no contexto do Tribunal de Contas da União, tá bom? E agora, galerinha, eu vou mostrar para você aqui como que eu posso te ajudar nesse processo aqui, né, na nossa jornada como docente, como mentor, né, que já sou auditor, né, da Controladoria Geral da União, já fiz concursos do TCU, né, e por aí vai. Então, a gente tem uma boa experiência, né, especialmente na área contábil e também com discursivas. E aí eu tenho, né, meu curso aí de contabilidade aplicada ao setor público de estratégia. Aqui o curso de CASP do estratégia, né, eu vou te ajudar num curso de reta final, que serão 4 aulas em vídeo. Então, a gente vai bater todos esses pontos aí lá, né, pelo Estratégia. Então, se você é assinante do Estratégia ou quer adquirir o curso de contabilidade pública, eu vou deixar os links embaixo aqui, tá? Então, no Estratégia Concursos, líder absoluto em aprovação, né? Se você não é assinante, está dando mole. Tá? E eu vou dar uma dica aqui para você, como ser assinante, né? Aproveitar aí a Black November, né, do Black Friday do TCU, do Estratégia Concurso. Então tem esse curso aqui, PDF mais vídeos. Então aqui, ó, PDFs mais videoaulas, tá? Focados aí na banca, né, Fundação
Getúlio Vargas, e também o curso de reta final. Serão 4 aulas, tá? É um curso mais intenso, mas a gente vai trocar uma ideia dos principais pontos, tá? Ideal é estudar os dois, tá? Tudo, todos os PDFs, todos os vídeos, reta final, para não ter problema nenhum. E na turma Audazes, Físicos e Controle, aqui eu vou trazer, né, um complemento, trazendo orientações. Então a gente tem o que a gente chama aqui, né, dos encontros audazes, e aí nos encontros audazes, o próximo encontro, inclusive, nós vamos ter um encontro só para falar de TCU, tá? E fazendo uma relação forte aqui, né, com CGU, tem que ter uma certa inteligência emocional aí para lidar com tudo isso, né? O pai e a mãe estão de braços abertos, né? O pai é o TCU, a CGU é a mãe. Abordagem, né, de contabilidade pública. Aqui provavelmente, né, eu vou fazer vídeos também complementares, vídeos e simulados de contabilidade pública, resumos, enfim, cara, uma abordagem complementar ao que está lá no Estratégia e, enfim, e também ser autossuficiente aqui em contabilidade pública. Para quem não é assinante do Estratégia, entra na turma Audaz, ele vai ter uma abordagem, né, uma preparação para contabilidade pública, tá? Quem quer, não é assinante, mas quer fazer parte aqui da turma Audaz e quer se preparar para o TCU em contabilidade pública. Então a gente vai ter lá dentro, sim, uma preparação aí tranquilaça. E discursivas, galera, talvez aqui nenhuma das grandes calos aí e angústias, nós vamos ter aí tempo demais para detonar nas discursivas, tá? E aqui nas discursivas, galera, toda formação básica, tá? Então você não sabe nada de discursivas, a gente tem, né, já tem uma metade da formação básica pronta, inclusive essa metade é uma aula que eu dei no canal Contabilizando aqui, ela tá disponível, dá uma olhadinha qual é a ideia, tá? Vou terminar ela, cara, nos próximos dias de novembro aí, já vai terminar a formação básica, tá tudo ok. E depois, galerinha, ele tem uma parte aqui que são temas. Pro TCU aí, nós temos temas de AFO e temas de contabilidade aplicada ao setor público. E temas inéditos, com certeza eu vou trazer para vocês aí, tá? Esses temas inéditos aí, bem focados, né, no estilo FGV, como é que ela pode te auxiliar nesse sentido aí, tá bom? Então essas são as duas formas, tá? Aproveite a Black Friday do Estratégia Concursos, 31 de outubro às 18 horas. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de outubro, mas se você está assistindo depois, aproveita aí e seja um assinante do Estratégia Concursos. E para a turma Audazes, nós temos aí, eu vou fazer parte aí também, né? Vou aderir a Black November lá, que a turma Audazes fica hospedada no Hotmart. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu vou estar aderindo ao cupom de 30%. É só você digitar Black November 30. Isso aí vai ocorrer do dia 1º de novembro a 30 de 11. Se for o caso, dependendo da demanda, né? Pode ser que eu cancele ali o cupom um pouco antes, tá? Eu acho que não vai ter tanta demanda assim a ponto de eu, caramba, né, ter que encerrar as vendas. Mas enfim, a gente não sabe, né? Pode ser que sim, e aí para um bom atendimento eu tenha que limitar, sendo bem franco aqui com vocês, tá? 30%, galerinha, então Black November 30. Os links estão aqui embaixo, tá? Então só você clicar aqui já vai estar aplicado o cupom. Se você clicar antes do dia 1º do 11, vai estar o valor cheio, tá? Se você clicar depois do primeiro dia, dia 1º do 11, aí já vai estar com o desconto ali atrelado, tá bom? Beleza, e como que funciona, galerinha, a nossa turma Audaz aqui? Eu quero mostrar rapidão para vocês o que a gente tem aqui. Então essa é a turma Audazes. Então tem um módulo de apresentação, deixa eu passar rápido aqui para você. Aqui eu falo, né, apresentação, tudo começou com a grande explosão, o que vai ter, então foram 2 partes aqui, tá? Os perfis de alunos, algumas considerações, um módulo de contabilidade geral. Para o TCU eu nem vou falar muito sobre ele, tá? Mas ele tem aqui resumos de contabilidade geral, simulados, eu vou colocando aqui,
um curso corrigido, né, PDF, vídeos, um curso de revisão de questões inéditas, parte 1, parte 2, então são 4 vídeos aqui, 5 vídeos, e mais os PDFs. O PDF fica aqui embaixo, slides e o e-book com todas as questões. Então, contabilidade geral é isso que nós temos por hora. Eu vou gravar em novembro a princípio. A ideia é já começar a gravar um curso de contabilidade geral em vídeo, de maneira que a turma fique autossuficiente também, né? Um curso básico de contabilidade geral. Depois, CPCs, tem um e-book, né, de resumão dos CPCs, e tá aqui ele, e um simulado de contabilidade avançada. A ideia, né, jogar mais simulados aqui, já está disponível um. Depois, galerinha, módulo de contabilidade pública, tem um e-book das normas esquematizadas, até tenho ele aberto aqui, tá? Então tem todas as normas aí esquematizadas, norma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, né? 8, 9, que são as IPSAs, é isso que você precisa saber, norma 11, né? 12, 17, aqui eu pulei, né, a 13 e a 14, eu fui nas principais, né? A 17, a 18, a 22, a 23, essas aqui que são as mais importantes, a 25, tá? E por aí vai. Beleza! E aí tem toda, né, bastante conteúdo aqui, por aí vai. Belezinha? Sempre esquematizando e por aí. Tem um e-book de 101 questões inéditas, acho que ele está aqui, né? Então, 101 questões inéditas de contabilidade pública, são 75 páginas aí, passando, né, pelos sistema de contabilidade federal, título 9, isso aqui é importante para o TCU, ou os tópicos da LRF. Só não é importante para o TCU esses procedimentos contábeis específicos. Daqui para frente, tudo cai no TCU aí, tá? Então, são 101 questões inéditas nesse e-bookzinho aí. Depois, simulados de contabilidade pública, eu vou jogar aqui, tá? Esses simulados. É bem ao estilo, esse simulado aqui é bem estilo FGV. Vou abrir aqui ele. Vamos ver se eu abro o resumão aqui. O resumão dos CPCs. Então, todos os CPCs aí, aqui é mais para a galera, né, que vai fazer outros concursos, mas tá aqui o resumão dos CPCs. NBC-TSPs, questões inéditas, simulado, vamos ver. Então aqui o simulado de contabilidade pública, múltipla escolha, então veja que eu coloco aqui, né, é bem ao estilo FGV, ó, vai ser assim a prova, cara, ó, norma 8, plá, plá, plá. Então, bem a ideia, e aí eu gravo, né, o vídeo aqui corrigindo, então veja que é uma gravação bem robusta, ó, quase 1 hora, né, 1 hora praticamente. Beleza? Tem também um módulo de custos, já tem 2 aulas aqui, módulo de custos. O que mais que tem? A formação básica em discursivas, nós temos 5 vídeos aqui, né? Mais 1, 2, é isso mesmo, 3, 4, 5. Tá? Essa parte aqui é que está disponível para vocês aí, para você dar uma olhada, né, na formação básica. A segunda parte, ela vai ser gravada aí. Eu pretendo gravar já no dia 21, galerinha. Já no dia 21 aí, essa parada, tá? O que mais que nós temos? O que mais que nós temos aqui? Formação, temas discursivos de contabilidade geral. Então já tem aqui 5 aulinhas. Temas discursivos de AFO, nós já temos aula 1, 2, 3, 7 aulas. E vai ter mais aulas aqui, umas 10, 12 aulas, eu acho. Temas discursivos de CASP, eu comecei semana passada, já tem aula 0 aqui. E vamos incluindo mais. Tem um módulo da CGU, que eu coloquei o Start CGU, novas legislações. Cara, essa live ficou massa, porque eu coloco todas as novas legislações e o e-book de legislações aqui da CGU. Orientações para edital, né, foi uma aula que eu dei para a galera aí também. E a minha ideia é fazer um módulo TCU aqui também, tá?
a princípio, ou eu vou jogar e vou dando as orientações aqui nesses encontros audácios, né, que são novidades e orientações que eu fiz o primeiro encontro no dia 20 de outubro. Nem botei capa, aqui eu falei sobre TCU e a banca FGV, por exemplo, né, o que muda. Deu acaso aqui, né, de abrir uma parte do vídeo porque eu não lancei a capa. Então foram uma aula aqui de 1h e pouco, né, 1h30 praticamente. Então falei sobre o TCU, falei sobre o CGU, as novidades, né, no dia 20. Cara, se eu não me engano, até nessa aula eu falei que o edital sairia no dia 29 de outubro. Eu falei, vou chutar. Cara, deve sair na sexta e ainda esse mês. Se eu não me engano, eu falei sobre isso. Então, eu vou colocar o próximo encontro aqui, vai ser no início de novembro. E a gente vai falar sobre TCU e CGU, obviamente. Bem, o que mais que nós temos? Aí eu carreguei uns bônus, simulados de PCDF, são 8 simulados. Então, isso aqui são contabilidade geral. 8 simulados com 15 questões cada. E aqui um curso de revisaços de contabilidade geral também. Um cast de contabilidade geral em áudio. Lá. E um cast de contabilidade pública. Então, passando tudo, 100% do que está aqui é aplicável ao TCU. Então, passando por uma apresentação, aspectos introdutórios, e aqui é áudio. Você pode ouvir, né, no aplicativo lá do Sparkle, do Hotmart também, offline, né? Você baixa e depois escuta em qualquer lugar aí, tá bom? Então é o que temos hoje, galerinha, na turma Audazes aí para você. Essa é a perspectiva. Deixa eu voltar no slide e aproveita essa promoçãozinha, tá? E do Estratégia, Black Friday aí também para você ser assinante. Cara, se você for Estratégia mais a turma Audazes aqui, não tem como não mandar bem. Nossas redes sociais, @Prof. Gilmar Possati lá no Instagram e no canal aqui no nosso Telegram, manda bala aí. Fechou, galerinha? Então era essa a minha ideia, né? Deu 40 minutos aqui de análise, mostrei para vocês a turma aí, falamos um pouco, né, de maneira preliminar sobre o TCU, já trouxe algumas apostas aqui. Galera, tem acertado as discursivas, né? Já acertei várias discursivas. TCR Rio de Janeiro, que foi bem sinistro lá, uma pedrada que eu dei, que eu acertei. E, enfim, várias vezes eu já acertei tópicos de discursivos e espero acertá-lo novamente agora no TCU, tá bom? Nós teremos aí uma boa jornada de estudos, estou bastante animado e com certeza nós faremos aí um excelente trabalho, né, nessas duas linhas de frente aqui, no Estratégia de Concursos e mais, né, para a galera mais chegada, e aí, cara, são bem menos alunos, então consigo dar uma atenção, né, mais focada, para quem precisa realmente, né, de um contato mais próximo, porque no Estratégia, cara, é muita gente, né, milhares de alunos e você tem que estar lá dentro com certeza, porque senão você sai fora. Tem que estar, cara, né, os aprovados estarão lá, serão assinantes do Estratégia, então eu recomendo fortissimamente você ter acesso às nossas aulas no Estratégia e complementar, né, na turma Audaz. Professor, qual é a diferença? Cara, a diferença é que se você pegar os dois, você está em altíssimo nível, especialmente, né, porque discursivas eu não consigo, né, focar lá no Estratégia, então por isso que eu estou dando uma forte ênfase na turma Audazes, para ser um complemento para quem é assinante do Estratégia, mas também ser autossuficiente. Quem quiser entrar, né, na turma Audazes, ele é assinante de outro curso, enfim, ele vai ter essa metodologia comigo aqui na turma. A gente vai trocar uma ideia, orientações, né? Não é aquela orientação individual, mas aquelas orientações, aqueles encontros, são orientações gerais que pouquíssimas, né? Um percentual muito pequeno de pessoas têm acesso. Isso aí, a ideia é sempre, claro, fazer a diferença, né, com a nossa mensagem. E é isso. Tá bom? Se inscreva no canal aqui, muitas dicas bacanas. Recomendo, por exemplo, você maratonar os revisaços contabilidade aplicada ao setor público. Cara, todos aqueles revisaços se encaixam no edital do Tribunal de Contas
da União. Então, revisar SUSCASP, uma playlist que tem aqui, e a formação básica em discursivos. Então, eu te indico esses vídeos se você está nos assistindo aqui. Tá bom, galerinha? Então, essa era a minha primeira, né, participação aqui pós-edital TCU, e nós estaremos juntos nessa jornada até lá maio, inclusive posteriormente, né, recursos e por aí vai. Juntos, então, no próximo semestre, 6 meses, vocês vão ter que me aturar. Eu estarei com você nessa jornada de estudos rumo à aprovação. Forte abraço, bons estudos, e a gente se fala aí, né, na sequência. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo. Deixe o seu comentário, eu vou responder assim que possível. Valeu demais!